Acho que nós vamos ter uma manhã muito produtiva. Falemos com Deus. Senhor, nós somos gratos ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E mais uma vez, conforme sua promessa santa e bendita, a qual não pode falhar, a sua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas nessa manhã mais uma vez. Obrigado porque não só fomos renovados em misericórdia e graça, mas aprove ao Senhor trazer cada um de nós a esse lugar, a fim de aprendermos mais do Senhor, aprendermos mais do Senhor uns com os outros, por meio das salas, por meio das classes, por meio do conteúdo, por meio das orações, por meio das várias interações. Somos uma comunidade de aprendizes e, ao mesmo tempo, somos ferramentas úteis na mão do grande mestre, a fim de edificarmos a vida uns dos outros. É pelo ferro que o ferro se afia, e estarmos na igreja é um ato de aprendizado contínuo. Muito obrigado por esta oportunidade, muito obrigado por esse lugar. E nós pedimos que o Senhor nos faça sensíveis o suficiente para aprendermos com tudo e todos o máximo possível, a fim de vivermos uma vida que glorifica o Senhor, tanto em espírito quanto em verdade. Se conosco nesse dia belíssimo, de clima ameno, que o Senhor nos deu. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos dividir as salas? Eu quero começar essa aula de escola dominical com uma pergunta provocadora. A sua estada na igreja, o seu período de estadia na igreja. E aqui, como período de estadia, eu estou mencionando, eu estou dizendo o período desde que você chegou na igreja. Não nesta igreja, mas na igreja de Cristo. Então, estadia no sentido de ter estado. Então, eu gostaria que você pensasse no seu período de estadia na igreja. Nesse período de estadia, que pode ser de um mês, pode ser de um ano, pode ser de 10 anos, pode ser de 40 anos. O tempo aqui não é importante para a minha pergunta, mas é extremamente importante para a sua resposta. Neste período em que você tem estado na igreja, você tem crescido em santidade ou apenas acumulado conhecimento? Essa é uma pergunta deveras profunda. Principalmente porque a igreja, e na nossa relação de igreja, a igreja reformada, no nosso jeito de entender igreja que veio da reforma, nós temos um pezinho no racionalismo. Então nós temos um desejo, uma inclinação por adquirir conhecimento. A gente quer saber como é que isso funciona, a gente quer saber da Bíblia, a gente quer saber da teologia, a gente quer saber a ordem da salvação, a gente quer saber se a graça opera a priori ou a posteriori, a gente quer saber como é que funciona a relação trinitariana, a gente quer saber como é que se deu a encarnação de Cristo, a gente quer saber qual é a relação entre os profetas menores e os maiores. Então a gente tem uma ânsia por saber coisas, e isso não é ruim. Não é ruim alimentarmos a mente, pelo contrário, alimentarmos a mente com a verdade nos leva para uma vida liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Percebe que
O ato de conhecer é um ato de libertação, conhecer a verdade. Então nós estamos falando aqui da Bíblia, nós estamos falando aqui daquilo que é a verdade verdadeira, verdade verdadeiríssima. Então conhecer as coisas não é problema. Mas a pergunta é, você também está crescendo em santidade? À medida que os anos passam, você também, ao invés ou somente crescer no conhecimento, você também tem crescido em santidade, na graça. E essa não é uma pergunta de acusação, é uma pergunta de reflexão profunda. A vida que vale a pena ser vivida é a vida que volta-se para si a fim de descobrir-se, certo ou errado. Então, esse tempo de reflexão, que é tão raro nos nossos dias, não é um ato acusatório, é um ato de libertação. Eu olho para dentro de mim, vejo que está errado e tento jogar fora. Se nós não estamos crescendo em santidade, há uma falta de comunhão em duas coisas que não podem se separar. O conhecimento de Cristo deve nos levar obrigatoriamente a uma vida de Cristo. Quanto mais eu conheço de Deus, mais santo eu tenho que ficar. E essa é a vontade do Senhor, está lá em 1 Tessalonicenses 4:3. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Talvez aqui esteja o abismo que precisa ser transposto por cada um de nós quando falamos de discipulado. Nós ainda estamos na marca do discipulado. A igreja verdadeira discipula os seus membros, não disciplina, discipula. Faz dos seus membros discípulos de Cristo. A igreja verdadeira tem uma inclinação para o discipulado. E discipular é caminhar ao lado de alguém a fim de que Cristo seja formado nessa pessoa. Mas perceba que a gente tem feito isso, pelo menos no que tange ao conhecimento. A gente tem ensinado as pessoas, a gente tem ensinado os irmãos a viverem uma vida semelhante a Cristo. E por causa do conhecimento, muitos irmãos conhecem muito de Cristo e conhecem muito das Escrituras. Mas por que eles não têm a mesma dimensão na santificação? Se discipulado é fazer com que a outra pessoa seja igual a Cristo, e ela está sendo parecida com Cristo, Cristo está sendo formado nela no conhecimento, por que Cristo não está sendo formado na santidade? Por que uma coisa não tem levado a outra? Bom, eu acredito que o primeiro motivo é que a ênfase na santidade é uma ênfase de movimentos pentecostais e carismáticos. É uma ênfase de movimentos pietistas e que abandonaram o uso da razão ou abandonaram a ênfase no conhecimento. Então, grupos pentecostais, grupos neopentecostais, grupos pietistas, grupos separatistas, grupos de irmãos que querem viver uma vida separado, esses grupos enfatizaram historicamente a busca por santidade. E muitos desses grupos buscaram a santidade por meio de símbolos externos. Então, quando a gente olha para a Congregação Cristã do Brasil, por exemplo, um dos símbolos de santidade na congregação é o cabelo comprido. Quando você olha para a Assembleia de Deus, por exemplo, um dos símbolos de santidade na Assembleia de Deus é o terno. Essas comunidades enfatizaram a santidade e buscaram símbolos para que essa santidade fosse exposta.
nós não buscamos essa santidade, pelo menos não de forma explícita. E nós também não identificamos santidade com símbolo nenhum. Para nós, o que é alguém ser santo? Essa é uma pergunta muito difícil da gente fazer. Como é que você sabe que aquela pessoa que está do seu lado é santa? Não há nenhum símbolo na nossa tradição. Não há nenhum símbolo externo. Não existe uma roupa mais santa, não existe um cabelo mais santo, não existe um brinco, uma maquiagem ou a ausência dessas coisas mais santas. Na nossa tradição, essas coisas não são sinônimo de santidade. E aí é onde eu acredito, é o ponto que eu acredito que eu quero trabalhar com vocês, que nos falta. Nós enfatizamos a formação da consciência de Cristo e do conhecimento de Cristo. Não enfatizamos o crescimento em santidade. Assim sendo, nós perdemos os símbolos de santidade. Então é necessário recuperar a santificação como parte do discipulado bíblico e é necessário que nós criemos símbolos de santidade. Símbolos particulares que determinam se eu ou você estamos crescendo no conhecimento e na santidade de forma igualitária. Bom, mas se nós estamos falando de santidade, se nós estamos falando de santificação, a gente precisa saber o que é santidade, o que é santificação. Segundo os nossos documentos históricos, os nossos documentos confessionais, santificação é a obra livre da graça de Deus. Então, santificação é um operar de Deus em nós. Essa é a primeira parte da definição. Deus é santo e Ele opera essa santidade em nós. Sem essa santidade não há como ter relacionamento com Deus. Então entenda, quando o texto diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, compreenda que como o Senhor é santo, pecadores não se relacionam com Ele. Para que pecadores se relacionem com Deus, Ele precisa transmitir a sua santidade. Ele precisa habilitar o pecador. Ele precisa deixar o pecador apto para se relacionar com Ele. Deus é santo, separado. O pecador é profano, é rebelde. Deus, então, por meio da graça, Ele outorga, Ele partilha, Ele comunica, e esse é o termo da teologia, comunica graça, santidade na vida dos seus servos. Então, santificação é a obra livre de Deus, onde Ele derrama graça. E essa obra livre, ela gera em nós renovação e transformação. É isso que ela faz. Deus age em nossas vidas para nos santificar, e essa santidade gera em nós transformação, renovação, conformação. À medida que Deus libera a santidade para nós, nós vamos sendo transformados à imagem de Cristo. Deus abre a torneira da santidade, essa água cai sobre nós, à medida que ela cai, nós vamos nos tornando mais parecidos com Cristo. Ela vai nos limpando, ela vai tirando as ranhuras, ela vai tirando a sujeira, ela vai tirando as imperfeições, ela vai tirando aquilo que não se conforma com Cristo, ela vai limpando a gente, é uma água purificadora. Mas aí nós temos o segundo aspecto, porque à medida que eu vou sendo limpo, a santidade gera em nós um desejo de sermos mais santos e uma busca pela santidade. Então perceba que
À medida que Deus derrama a santidade em nós, nós vamos nos tornando mais parecidos com Cristo. À medida que a gente parece mais com Cristo, a gente vai desejando ser mais santo. A gente vai se tornando mais santo. Este é o círculo virtuoso da santidade. Deus derrama a santidade, eu vou sendo transformado. À medida que eu estou sendo transformado, eu quero ser mais santo. E esse círculo virtuoso não tem fim. Quanto mais santo eu fico, mais santo eu quero ficar. E assim sucessivamente. Então, quando a gente pensa em santidade, a gente já percebe que a santidade não é instantânea. E talvez aqui seja o primeiro ponto para a gente transpor esse abismo. Do mesmo jeito que o conhecimento não é instantâneo, a santidade também não é. A gente começa na igreja e começa a aprender algumas coisas. A gente aprende uma coisa aqui, outra coisa acolá. E com o passar dos anos, a gente vai aprendendo mais coisas. Na santidade é a mesma relação. Ninguém se transformará em santo instantaneamente. Ninguém obterá a santidade de forma estanque, de forma imediata. A santidade é uma construção. A santidade é um contínuo. A santidade é um melhorar e mudar a cada dia. E aqui eu vou usar uma metáfora que foi usada comigo essa semana. Uma pessoa querida, conversando, usou a seguinte metáfora. A pessoa falou assim: Daniel, você cresceu verticalmente durante esses anos. Você investiu em conhecimento, você investiu em cultura, você investiu em técnica, você investiu em sabedoria. Pois bem, você cresceu nessa dimensão, você foi crescendo para cima. Agora lhe falta crescer horizontalmente. E eu olhei isso e falei, tem razão, porque eu conheci muita coisa, mas partilhei pouco, mas não abracei o suficiente. Meus braços não foram largos e compridos o suficiente para abraçar horizontalmente. E esta metáfora é a metáfora da santidade. Nós estamos crescendo verticalmente, nós estamos crescendo no conhecimento do Senhor. E precisamos crescer na santidade ao Senhor e na santificação que o Senhor nos dá. E esse crescimento, ele é horizontal. Mas ele é crescimento também. Nós, continuamente, estamos aprendendo. Nós precisamos continuamente nos santificarmos. E esta é uma verdade bíblica, porque Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse que aquele que começou a boa obra em vós é fiel e justo para terminá-la. Deus não está só interessado que a gente cresça no conhecimento, Ele quer que a gente cresça na graça. E os aspectos da graça estão relacionados à santificação. Entenda, Deus operou em nós e deu o start. Agora esse start purificador deve ser o combustível para que eu e você busquemos a santificação. Mas por que buscar a santificação é tão difícil? Por que eu cresço para cima, mas não cresço para os lados? Por que eu me torno parecido com Cristo no jeito de pensar, teologicamente falando, mas não me pareço com Cristo no jeito de amar, no jeito de perdoar, no jeito de viver? Por que eu não abarco? Por que na minha vida isso não é visível, esse crescimento nas duas esferas? Aqui é a segunda
coisa para a gente passar esse abismo. Talvez seja porque eu e você atribuímos santidade com moralidade e bom comportamento. E é impossível viver o tempo todo uma vida moral e bem comportada. E eu acho que aqui está o nosso calcanhar de Aquiles. Como a gente entende que santidade é moralidade, como a gente entende que santidade é bom comportamento, todas as vezes que a gente falha em aspectos morais, ou a gente falha no nosso bom comportamento, imediatamente vem na nossa mente que nós não somos santos. E quando isso ocorre, nós damos 10 ou 12 passos para trás. E talvez essa seja a sensação, pelo menos é a minha, que em termos de santidade eu dou um passo para frente e 2 para trás. Aí eu dou 2 passos para frente, aí eu volto um para trás. Parece, e a sensação que eu tenho, é que eu estou no mesmo lugar, mas andando faz 25 anos, um passinho para frente e para trás, um para frente e para trás, um para frente e para trás. Santidade não tem nada a ver com bom comportamento. A santidade não é sinônimo de bom comportamento. E nós, como cristãos, precisamos entender que o mau comportamento é uma coisa da nossa natureza. Nós precisamos entender que falhar é humano, errar é humano. E ser santo não está relacionado com deixar de ser humano. Tanto é que a Bíblia diz claramente isso, e ela repete tantas e tantas vezes, que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Então, meus caros irmãos, bom comportamento não é sinônimo de santidade. Pensa nos filhos, e eu consigo pensar nos alunos, né? Como eu tenho alunos, eu consigo pensar nessas crianças. Mas pense nos filhos, pense nos sobrinhos, pense nas crianças. Tem criança que é extremamente bem comportada, mas o coração é endiabrado. Ela é má. Ela não dá um pio. Ela não causa na vida de ninguém. Você nunca vai ouvir aquela criança levantando a voz para um adulto. Nunca. Mas dentro do coração daquela criança, ela é ira contida. Ela parece um vulcão. Muitas pessoas são assim, extremamente bem comportados, extremamente obedientes. A gente tem isso, por exemplo, nessas tragédias escolares que acontecem uma vez por ano no nosso Brasil, onde um maluco entra dentro de uma escola a fim de se vingar de alguém. A maioria desses alunos eram bem comportados, quietos, faziam as atividades, não arrumavam confusão, viviam no fundo da sala, não eram nenhum tipo de monstros. Um homem refinado, com um comportamento extremamente educado, foi Adolf Hitler. Adolf Hitler, por exemplo, amava artes, amava a obra de artes, amava cães. Era até doce, né? Adolf Hitler era pai de pet, há muitos anos atrás. Adolf Hitler era apaixonado por Eva Braun. O grande amor da vida dele, um amor platônico, ela era meio que parente dele. E ele nutriu esse amor durante a vida toda e fez tudo por essa moça. Dizem, inclusive, que ele não bombardeou Paris porque ela amava Paris. Não sabemos se isso é verdade ou não. Mas perceba, é um sujeito extremamente bem comportado, extremamente obediente, extremamente calmo. Mas por dentro, um demônio implacável.
Então, meus irmãos, quando o seu comportamento escorregar, não atribua isso à sua falta de santidade, mas atribua isso à sua humanidade. Errar é humano, e o seu comportamento ele é influenciado por 1 milhão de coisas, e tem dia que seu comportamento será horroroso, tem dia que você acorda com 2 pés esquerdos, tem dia que você está nos cascos, tem dia que o mundo inteiro está contra você, e você está contra o mundo. E nesses dias você não deixou de ser santo, você não correu a metade da jornada e agora você regrediu. Não! Não, nós não podemos pensar assim. Porque se eu imaginar que nos dias que eu falho, eu perdi aquilo que eu tinha conquistado durante semanas, eu vou ter essa sensação que é a minha, de que eu dou 2 passos para frente e 2 passos para trás em termos de santidade. Santidade não é bom comportamento. E santidade não é aspectos morais, não falar palavrão, não xingar as pessoas, não gritar, ser extremamente honesto. Tem gente que a gente conhece que é de uma honestidade absurda, mas é de uma maldade implacável. Tem muita gente que moralmente falando está acima de qualquer suspeita, mas não serve a Deus, e pelo contrário, tem ódio de tudo aquilo que significa Deus, Cristo e o Evangelho. O fato de você, de vez em quando, dar uma escorregada, de vez em quando querer matar alguém, de vez em quando falar um palavrão, de vez em quando gritar, de vez em quando se perder, não significa que você não é santo, significa que o seu domínio próprio ainda está sendo trabalhado. E somente isso. Irmãos, qual de nós, quando chuta o dedinho, quando bate o dedinho, não lembra de todos os palavrões esquecidos na vida toda? É um negócio doido isso. Então a vida é uma vida que me traz desafios que não me permitem ser 100% santo em termos de moralidade. Todos os dias eu quebro um dos 10 mandamentos. Todos os dias eu quebro um dos 10 mandamentos. E ali está a moralidade suprema, né? Os 10 mandamentos é a régua máxima da moralidade. Ontem eu fiz uma matéria. Como eu estou com as costas travadas, eu aproveitei para ficar atrás do computador estudando ontem o dia todo. E eu fiquei. E eu fiz uma matéria sobre ética e filosofia. E essa matéria, por incrível que pareça, foi toda baseada nos 10 mandamentos. Olha que coisa interessante. Os 10 mandamentos, a moralidade suprema. Adorar somente um Deus, respeitar o pai e a mãe, guardar um dia de descanso. E ele falou da ética do descanso, por exemplo. O professor estava falando hoje em dia, as pessoas que estudam o comportamento do trabalho, o comportamento humano, dizem que é preciso desenvolver uma ética do descanso. O descanso é tão importante quanto o trabalho. E olha que interessante, a Bíblia já dizia isso há 2.500 anos atrás, que era necessário ter um dia para descanso. Então ele foi nessa linha, eu fiquei entusiasmado com a aula. Falei, uau, que legal isso. Então, os 10 mandamentos é a moralidade suprema. Mas eu e você vamos quebrar os 10 mandamentos todos os dias. Todos os dias. Isso não significa que nós não estamos crescendo em santidade. Não podemos atribuir, deixar isso como sinônimo. O nosso mau comportamento ou as nossas falhas morais não representam obrigatoriamente santidade ou ausência dela. O que é santidade? Ou como, então, desenvolvermos uma santidade? Para sermos santos,
A primeira coisa que a gente precisa é ter sempre alguém ao nosso lado disposto a nos confrontar e corrigir. Então a santidade não é perdida quando a gente falha, mas a santidade não é conquistada quando a gente não possui alguém para apontar os nossos erros. Eu vou tentar explicar isso. Eu estou vivendo minha vida ordinária e eu tenho falhas aqui e acolá. Estou indo na igreja, estou aprendendo as coisas do Evangelho, estou caminhando. De vez em quando eu falo uma bobagem, de vez em quando eu tenho um sentimento ruim, de vez em quando eu sou cobiçoso, de vez em quando eu dou um falso testemunho ou um mau testemunho, mas estou caminhando, estou andando. Isso não significa que eu não sou santo. Agora, o que impede a minha santificação não é o meu mau comportamento ou o meu erro moral. O que impede a minha santificação é não ter uma pessoa do meu lado disposta a corrigir e me confrontar. Eu li uma matéria ontem, hoje de manhã, não foi ontem não, foi hoje de manhã. E a matéria está falando sobre aprendizado. É uma curva do aprendizado. E o autor dessa teoria diz algo que é extraordinário e que eu já tinha percebido isso dentro da sala de aula. Que todo aquele que é ignorante em relação a alguma coisa é tolo por natureza. Então vamos definir ignorância. Eu sou ignorante em relação a russo, por exemplo. Eu ignoro tudo que se relaciona ao idioma russo. Eu sou ignorante em relação ao francês. Eu sei falar 4 palavrinhas, 5 francesa. Eu sei falar soutien, eu sei falar abajur, eu sei falar o petit gâteau, bom dia, bonjour, e acho que mais nada. Je t'aime, eu te amo. Então eu sou completamente ignorante em relação ao idioma dos franceses. Ignorante não é aquilo que eu sou nervoso, não é aquilo que eu reajo dando soco. Essa é uma atitude ou um comportamento ignorante. Ignorância aqui é aquilo que eu ignoro, tá? Em termos da vida, tem uma série de coisas que eu ignoro. Eu ignoro os meus erros, eu ignoro as minhas falhas, eu ignoro o modus operandi. Você já percebeu que a gente tem um jeitão de ser? A gente tem um caminho até a explosão, a gente tem uma trajetória, a gente tem uma jornada que vai dar ruim. Mas eu ignoro tudo aquilo que faz parte dessa jornada. Eu deixo acontecer. É interessante que como casal, e eu e Luana temos esse hábito, eu olho para a Luana e falo, para. Ela fala, por quê? Eu falo, porque isso aqui vai dar lá na frente, você sabe, é o seu modus operandi. Freia isso, breca isso, isso vai dar ruim lá na frente. Porque começa a disparar. E eu sou a mesma coisa. Luana fala, e aí, tá voltando o velho Daniel? Tá ressuscitando? Para ele, breca ele. Cala esse cara. Pois bem, eu ignoro uma série de coisas relacionadas ao meu comportamento. O grande problema é que todo ignorante, ele é tolo. Tolo não no sentido de não saber, tolo no sentido de ser arrogante. Então ele ignora e acha que não precisa de ajuda. Costuma ser assim. Os alunos são assim, ele ignora e quando você vai ajudar, ele olha para você e ele é tolo, ele é arrogante. Eu não preciso da sua ajuda, eu sei fazer sozinho. Costuma ser assim. E há um estudo científico sobre isso. Eu achei muito legal que o estudo aponta exatamente para a ignorância do nosso comportamento. Por que eu preciso de alguém para me corrigir? E não só para corrigir, mas para me confrontar. Exatamente porque a minha ignorância em relação aos meus erros
me torna arrogante em relação a eles. Então não só eu ignoro, mas como eu imagino que não os tenho. Eu não sou assim. Você deve estar falando de outra pessoa. Eu não sou desse jeito. Aí eu olho para a Luana e falo, lógico que é. E a mesma coisa que eu falo para ela, eu falo, imagina, que bobagem é essa de ressuscitar o Daniel, eu não sou assim. É assim sim. É assim sim. Eu preciso desse confronto e dessa correção para ser mais santo. Eu não preciso ser perfeito em termos de bom comportamento. Perfeição comportamental não determina santidade. Retidão moral não determina santidade. O que determina santidade é ter alguém do nosso lado que nos ama o suficiente para confrontar os nossos erros e nos corrigir, nos tirando da ignorância. Da ignorância da tolice, da ignorância da ira, da ignorância da raiva, da ignorância da preguiça. A maioria dos preguiçosos não sabe ou não acha que é preguiçoso. A maioria das pessoas que grita não sabe que grita. Está falando alto. Não estou. Você já deve ter visto isso em algum lugar. Por que você está falando alto? Não estou falando alto. Está sim, lógico que está. Está todo mundo ouvindo. É necessário ter alguém do lado. É necessário ter alguém que nos confronte. É necessário ter alguém que nos corrija. E é por isso que não é bom que o homem viva só. Porque a solidão, e você já deve ter visto isso, a solidão faz com que a pessoa fique pior. Faz com que a pessoa fique mais teimosa. Faz com que a pessoa fique mais cheia de manias. Faz com que a pessoa não se corrija. E nada mais corrige essa pessoa, porque essa pessoa está fechada dentro de um casulo. Santificação é a ação de Deus para nos conformar à imagem de Cristo. À medida que Deus age em nós, nós vamos desejando essa santificação. Essa santificação é um círculo vicioso. O grande problema é que a gente está crescendo no conhecimento e não está crescendo em santificação. A gente não cresce em santificação porque acha que santificação é bons modos, porque acha que santificação é moralidade exemplar. Não, santificação não tem nada a ver com essas coisas. A santificação só é possível quando eu tenho alguém que me confronta e me corrige. É por isso que o discipulado é essencial na vida da igreja. Sem discipulado não há santificação. E lembrem-se das aulas passadas. Onde começa o discipulado? Em casa. Porque em casa é o ambiente perfeito para que eu seja corrigido sem ter ódio daquele que me corrige. Em casa é o local onde eu sou mais amado desse mundo. Não existe lugar nesse mundo que eu sou mais amado do que na minha casa, com a minha família. Ninguém vai me amar tanto quanto minha mulher, meus filhos, minha mãe, meu irmão. Ninguém, em lugar nenhum do mundo, eu serei tão amado quanto essas pessoas. Algumas das pessoas que vivem conosco não sabem demonstrar esse amor, aí é outra coisa. Mas eles me amam de um jeito que chega até a doer. Isso é fácil da gente entender. Quando você adoece, quais são as pessoas que verdadeiramente se preocupam com você? Você tem meia dúzia de gente. Se você tiver 3, 4 amigos que se preocupam com você, você é bem-aventurado. Tá? Bem-aventurado. Porque a maioria de nós tem só a nossa família para se preocupar com a gente, olhe lá. No lar é o lugar que as pessoas que eu amo estão, é o lugar que as pessoas que me amam estão. Então o lar é o ambiente propício para eu corrigir e confrontar. Para eu ser corrigido e ser confrontado. Na próxima aula a gente continua com essa ideia. Mas grava bem. Santidade não é bons costumes. Hitler era extremamente comportadinho. Santidade não é moralidade elevada. Tem gente que é acima de qualquer suspeita e faz coisas do arco da velha quando as luzes se apagam.
não são sinônimos. Para a santidade existir, é necessário que abandonemos a ignorância e a tolice. Abandono da ignorância e da tolice só se dá com confronto e correção. Uma perguntinha e eu fecho aqui para a gente ir para o café. Uma pergunta. Uma perguntita. Pois não. Causa e consequência. Mas olha que coisa interessante. Elas são intercambiáveis. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo, ela é a priori. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, ninguém se converte senão pela atuação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo age em nós a priori, tá? Mas aí a pergunta é, quando Ele age em nós, o que Ele gera? Ele gera primeiro santidade ou Ele gera primeiro fruto? Eu acredito que santidade e depois fruto, porque fruto envolve cultivo, fruto envolve tempo. Nenhuma árvore dá o seu fruto do dia para a noite. Não existe isso na nossa natureza. E essa comparação é uma comparação que Paulo faz apontando para a necessidade de cultivo. Então eu acredito que primeiro santidade, depois fruto. Tá? Mas outras pessoas poderiam pensar o inverso. Porque o Espírito Santo, por ser perfeito, já vem cheio de fruto. E como o fruto é dele, ele primeiro dá os frutos para você, para que você possa desenvolver. Então o inverso também caberia. Eu acredito que é santidade e depois fruto. Mas o argumento de que o Espírito Santo é cheio de fruto, e ele vem até você, te dá os frutos, para que depois você venha frutificar por si só, é perfeito também. Tá? Fechou? Cafezinho, nosso culto começa 10 horas com a contagem regressiva.